Deus abençoe, eu sou o pastor Marco Barros e eu quero compartilhar com vocês 3 passagens bíblicas. Eu quero dizer antes que Jesus é profético, o Pai é profético, o Espírito Santo é profético. Desde o início até hoje ele continua se manifestando no profético. Os profetas de Deus ainda existem, os 5 ministérios existem. O apóstolo, o evangelista, o profeta, o mestre, o pastor, não necessariamente nessa ordem, mas se fossem pela ordem, eu falaria. Mas todos eles não é um cargo hierárquico, um não é maior do que o outro. Eles são para a benfeitoria da obra da casa de Deus, para a igreja. O apóstolo não é mais do que o profeta não é mais do que o pastor, o mestre não é mais do que o evangelista. Não, nós queremos sempre dimensionar e colocar categorias e posições que um é mais do que o outro. Não, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um não é mais do que o outro. Não é porque o Pai e o Filho, ele é mais importante que o Espírito, não. Nós temos essa mentalidade caída que temos que numerar. E, na verdade, nós somos todos iguais diante do Senhor. Nós precisamos das pessoas que estão ao nosso redor. Não é porque eu sou pastor que eu sou mais do que eles. Em Lucas capítulo 15, os escribas e os fariseus disseram assim: o seu mestre come com esse tipo de pessoa aí, com os publicanos, com prostitutas. Mas que isso? Lucas capítulo 15. Só que eu vejo em João 17, no versículo 20, Jesus faz uma oração, no versículo 22. Pai, eu transfiro a glória que o Senhor tem me dado a eles. Assim como eu sou um contigo, eles sejam um conosco. Em João capítulo 16, Jesus fala assim, preste atenção, viu pessoal? Preste atenção. Vão expulsar vocês da igreja. Não se escandalizem. E tem mais. Eles vão matar vocês e ainda vão tributar a Deus, falando que este negócio, que eles morreram, que vocês foram mortos, que isso é de Deus. Eu quero dizer para vocês o seguinte, essas 3 passagens são 3 histórias diferentes, mas que são completamente conectadas. Nós queremos repudiar as pessoas porque talvez elas não estão da forma ou não procedem como gostaríamos. Mas nós vemos o Jesus sentando para comer com essas pessoas. Eu estou falando das pessoas prostitutas, ainda não interessa. Tem pessoas que nem isso são perto de nós e nós não queremos nos assentar porque nós somos mais santos do que elas. Uma outra passagem que Jesus ora por transferência. Essa graça, que graça? Que é a graça da comunhão. Assim como eu sou um com o Senhor, eu quero que essa pessoa, Pai, seja um conosco. Seja um assim como eu sou com o Senhor. Aí nós vemos depois Jesus falando, cuidado, fique esperto, não se escandalizem, vão matar vocês, vão expulsar vocês. Eu vou falar que isso é de Deus. Existem comportamentos de líderes que eles espiritualizam uma atitude, falando que é de Deus, sendo que Deus não falou nada. Eu peço que haja um batismo de temor. Porque quando você fala que Deus está falando algo que Deus não falou, você está no controle. Igreja que Jesus não controla é igreja perigosa. Você pode ter o nome de uma igreja, mas o teu nome não estabelece a presença. O que nós precisamos é ter uma mentalidade de servos, uma mentalidade da servidão, mas uma mentalidade de filho. Eu não posso me relacionar com Deus, Pai, numa posição de servo. Nós temos que andar em lugares proféticos, em lugares apostólicos. Nós temos que ter uma mentalidade para trazer o governo de Deus. Tem a passagem bíblica que fala assim que os discípulos, Pedro disse, olha, nós não vamos ficar servindo à mesa. Por quê? É distração para nós. Nós vamos levantar pessoas, essas pessoas vão cuidar da parte assistencial e nós vamos nos dedicar à palavra e à oração. Por quê? Pedro sabia que eles precisavam
ter uma vida de oração para trazer o governo de Deus para a terra, para poder, através da voz profética, liberar esse comando e as coisas iriam acontecer. Se você não tem voz profética na tua igreja, meu irmão, em nome de Jesus, comece a orar. Comece a falar com Deus, Senhor, cadê os profetas? Cadê os homens de Deus? Por que Jezabel matava os profetas? Já parou para pensar? Porque os profetas era a conexão de Deus na terra naqueles dias. Então, quando Deus queria estabelecer algo, o Senhor falava para os profetas liberavam a palavra e as coisas aconteciam na terra. E Jezabel, sabendo disso, os demônios sabendo disso, fazia o quê? Compravam os profetas ou cortavam a cabeça dos profetas. Os profetas não liberavam a palavra de Deus, ou liberava uma palavra e que agradasse a Jezabel, mas não liberava a verdadeira palavra de Deus, então as coisas não aconteciam. Então eu quero dizer, se na tua igreja, no teu ministério, no local onde você está, não existe voz profética, corra para a oração, entra debaixo desse manto profético. Por quê? Irmão, pastor, mas a Bíblia fala que Deus iria falar somente nos últimos dias, somente pela palavra, e por acaso não está falando? Jesus é profético. Jesus é profético desde o começo. Tudo que Deus falou foi pelo poder da palavra. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tudo que ele faz através da palavra liberada, do profético. Ele traz à existência aquilo que não existe. O Espírito Santo que habita em nós. Ele está diante de Deus. Jesus disse, ele é João. Jesus disse assim, se for ler aqui eu vou me estender, não vou conseguir falar, mas no próximo vídeo eu vou falar. O Espírito de Deus ouve tudo aquilo que o Pai, que Jesus, eles estão conversando. Jesus, ele libera através do Espírito Santo. Tudo que o Pai, tudo que é meu, eu vos dou. Eu libero para vocês através do meu Espírito. Tudo aquilo que o Pai me deu, eu libero para vocês. Eu vou ensinar vocês a ouvir. Eu vou falar através do Espírito Santo. Em João, capítulo 17, fala sobre isso. Existe uma comunhão muito forte do Espírito Santo em nós, que traz o direcionamento do Espírito, do mundo espiritual, do sobrenatural de Deus para nossas vidas. Eu quero dizer para você, vamos andar no profético. É um tempo, se você querer viver como você estava vivendo antes, você vai parar no tempo. Nós entramos num novo ciclo nessa pandemia, onde o Senhor colocou a igreja dentro do aprisco. O aprisco são as casas. Você percebeu que quando as ovelhas saem do aprisco e vão beber e vão comer, sabe onde elas bebem e comem? É na igreja. E depois elas voltam para o aprisco, para a sua casa. Mas Jesus disse que por causa dos maus pastores, por causa dos homens que andam completamente errado, que se dizem ser do Senhor, que fazem segundo o seu ventre, que tomam decisões baseadas no seu eu, Jesus falou o quê? Por causa desses maus pastores, eu vou apacentar, eu vou colocar minhas ovelhas nos apriscos e eu vou alimentá-las, eu irei dá-las de beber. E ele fez isso, ele está fazendo isso. Só que agora, você que está entendendo a ação do Espírito Santo de Deus nesses dias, entra debaixo desse profético. Tenha uma vida sobrenatural. Não centralize tudo em vocês. Nos próximos vídeos irei estar falando sobre Jétro, a importância de Jétro na vida de Moisés. Que você possa estar levantando pessoas na sabedoria do Espírito para você poder fluir naquilo que Deus te chamou. Em nome de Jesus, não expulse as pessoas de perto de você. Você não é melhor do que elas em nada. Não é porque você recebeu uma missão que por causa da missão você é melhor. O Senhor te chamou, não foi por causa da missão. Deus te chamou porque Ele te ama. E da mesma forma que Ele te ama, Ele também ama as pessoas que talvez você não quer nem se assentar mais. Por que você não libera um pouco do que você tem? Libera, compartilha com elas. Vai ser bênção, vai ser muito poderoso. Em nome de Jesus, tá bom? Eu tenho uma visão de Jesus no seguinte: se Jesus andasse por esses dias aqui na terra, eu teria certeza que eu iria encontrar Ele no meio-dia, comendo um prato feito, numa lanchonete da vida, com uma prostituta e um ladrão no lado, sem problema algum. E às vezes nós queremos expelir as pessoas de perto da gente.
Eu quero finalizar essa palavra no seguinte: a unção de Deus, ela atrai as pessoas, ela não expele. A unção de Deus, ela liberta. E ela liberta principalmente o portador. Se o portador da unção, ele não está andando em liberdade, existe um problema muito sério. E você precisa urgentemente de ajuda. Não tire os profetas de perto de você. Só quem não gosta de ouvir os profetas são os espíritos jezabélicos. Então, em nome de Jesus, se a tua igreja não tem uma voz profética, clame a Deus. Se conecte com os homens que andam debaixo do mover profético do Senhor, porque eles serão bênção para a tua vida. Que o Senhor te abençoe, que de uma forma ou de outra essa mensagem possa ter sido bênção para a tua vida. E pergunte para o Espírito Santo, o que eu te falei agora tem parte dele. Pergunte para o Espírito Santo se isto vem da parte do Senhor. Eu não tenho problema nenhum com isso. Talvez você tenha, mas antes de condenar uma palavra, veja se não é o Espírito falando com você, porque talvez o seu coração está tão endurecido que o Senhor, se ele aparecesse para você, você falaria que é demônio. Que haja visões abertas, que haja um mover profético na tua vida e na vida de todos aqueles que estão nos assistindo. Em nome de Jesus, seja abençoado. Fique na paz.